Canal TV BAM Brasil, 2 de setembro de 2018. Brasil. Atenção, vamos direto ao que nos interessa. Informamos que não haverá eleição. Vamos saber o porquê. Bom, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos visita a Marinha do Brasil. Visita do comandante dos Marines, General Robert Blackneller, ao Corpo de Fuzileiros da Armada. O Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil e dos Estados Unidos, ver o mundo de maneira semelhante, enfrentam os mesmos desafios e necessitam dessa cooperação mútua para a construção de um mundo melhor. Essas foram as palavras do comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, CMC, General Robert Blackneller, durante visita ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, entre os dias 22 e 24 de agosto. Acompanhado de sua comitiva, o General Neller foi recepcionado pelo comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra, FN, Alexandre José Barreto de Matos, na manhã do dia 23 de agosto, na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, centro do Rio de Janeiro, onde assistiu a uma apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, e conheceu a sede do Comando-Geral do CFN. Em seguida, em cerimônia realizada no gabinete do comandante da Marinha no Rio, o General Neller foi agraciado com a Ordem do Mérito Naval no grau de Grande Oficial. Em suas palavras, o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ressaltou a importância do vínculo existente entre as duas instituições para o progresso do país. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para reconhecer sua inegável contribuição ao incremento deste, já, fraterno e sincero relacionamento existente entre nossas forças. Os avanços conquistados nas interações construídas são fruto da seriedade e da atenção que Vossa Excelência e seus antecessores sempre conferiram às necessidades e aos anseios do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, destacou. Ainda no dia 23 de agosto de 2018, o CMC esteve no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, CIASC, onde participou de palestras sobre o CFN, e proferiu uma palestra sobre o Corpo de Fuzileiros Navais americano. O General Neller e comitiva visitaram as atividades da Unitas Amphibious, exercício multinacional no contexto regional das Américas para cooperação e interoperabilidade na execução de operações anfíbias, que estavam sendo realizadas no CIASC, e, em seguida, assistiram a um desfile de unidade anfíbia, o ANF, no comando da Divisão Anfíbia. No dia 24, a comitiva conheceu o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, CIAMPA, e o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, onde foi realizada a reunião de trabalho entre a delegação visitante e representantes do CFN. O Almirante de Esquadra, FN, Alexandre destacou a importância do estreitamento dos laços entre os dois corpos de fuzileiros navais para o constante desenvolvimento e aprimoramento das tropas brasileira e americanas e para a contribuição das instituições para a estabilidade regional. O comandante-geral do CFN agradeceu, ainda, a visita do General Neller e sua comitiva à Marinha do Brasil e ao Corpo de Fuzileiros Navais. Canal TV BAM Brasil. Sempre conectado e conectando o Brasil com informações primordiais.